noite. Boa noite a todos. Estamos aqui mais uma quinta-feira, às 20 horas, para fazer mais uma reflexão à luz do Espiritismo. Hoje nós vamos trabalhar mais um tema do livro Renovando Atitudes. Esse tema do livro de hoje se intitula Eu Não Merecia. A gente vai trabalhar um pouquinho essa questão da vitimização, de como que a gente percebe as coisas ao nosso redor, de como que a gente lida com as coisas ao nosso redor. Para iniciar, vamos fazer uma oração, pedindo à espiritualidade superior, pedindo a Jesus, pedindo aos nossos mentores que nos iluminem, que nos guardem, que abram os nossos canais de entendimento para que nós possamos absorver aquilo que é necessário para a compreensão da nossa vida diária. Que a gente possa cada vez mais acender a luz de dentro para fora e cada vez mais trilhar caminhos com mais compreensão, com mais entendimento e sempre na busca de aprender cada vez mais, tendo ciência de que quanto mais a gente aprende, mais a gente precisa aprender e mais a gente entende que a gente sabe muito pouco. E por isso precisamos estar sempre buscando e buscando e buscando. Nós possamos ter essa clareza em nossas mentes para podermos continuar na nossa caminhada com graça, com leveza, com harmonia. Assim é, que assim seja. Então vamos lá, vou compartilhar os slides com vocês. Então, como falei para vocês, a nossa reflexão de hoje, ela se intitula Eu Não Merecia. Vamos ver o que vai acontecer aí, né, dentro dessa reflexão, para a gente poder compreender. Sempre esse livro, ele pega um trechinho do Evangelho segundo o Espiritismo, e a partir desse trechinho surge a reflexão. Então, o trechinho de hoje é o seguinte: por que isso está lá no capítulo 5, no item 3, do Evangelho segundo o Espiritismo? Por que uns nascem na miséria e outros na opulência, sem nada terem feito para justificar essa posição? Porque para uns nada dá certo, enquanto para outros tudo parece sorrir? As vicissitudes da vida têm, pois, uma causa. E uma vez que Deus é justo, essa causa deve ser justa. Eis o que cada um deve compenetrar-se bem. Então, a gente vive dentro de uma perspectiva de causa e efeito, né? Tudo o que as nossas atitudes elas vão gerar algum tipo de ação que vai gerar algum tipo de reação. Então, a gente vive nessa perspectiva da causa e efeito o tempo todo, na nossa existência. E nós fazemos algo, e nós espíritas acreditamos na questão da reencarnação, que não foi muito bem acolhido por nós mesmos ou pelas pessoas que estão ao nosso redor, e aquilo nos gerou culpa, nos gerou um sentimento negativo, aquilo vai, então, reverberar na nossa vida de uma maneira positiva ou negativa. Se aquilo nos fez mal, se aquilo fez a gente sofrer, se aquilo fez a gente se sentir de uma maneira que não é bacana, aquilo vai gerar uma culpa em nós e aquilo vai reverberar na nossa existência de alguma maneira. E isso é que vai fazer com que crie aquilo que a gente chama de karma, né? O karma ele não é criado, não é assim imposto pela espiritualidade superior. O karma ele é algo que nós mesmos nos impomos por conta das nossas culpas, por conta daquilo que nós trazemos de culpa, de sofrimento, de coisas que ficamos paradas dentro da existência, né? Então, aconteceu alguma coisa, a gente ficou ali, parado dentro daquele momento da existência. Isso vai nos trazer esse sentimento aí de culpa ou de paralisação, e isso vai reverberar pela nossa existência. Quando a gente fala em existência, a gente não está falando da vida que a gente tem aqui, a gente está falando da nossa vida por completo. Nós somos seres eternos, infinitos, né? E nossas vivências também. Então, isso vai acabar reverberando nas nossas vivências, vida após vida,
até que a gente consiga resolver aquilo dentro de nós mesmos, né? Mas o que acontece com a maioria das pessoas? Elas olham para o mundo, acham o mundo injusto e começam a colocar culpa em algo que está fora e acaba querendo resolver também os problemas do mundo ao invés de resolver os próprios problemas. A gente só pode contribuir com o mundo quando a gente resolve os problemas que estão dentro de nós. Se a gente não resolver os problemas que estão dentro de nós mesmos, a gente não tem condição de contribuir com o mundo. Se a gente resolver os problemas que estão dentro da gente mesmo, a gente vai estar também contribuindo com o mundo, porque nós fazemos parte do universo. Então, tudo que a gente resolve na gente, a gente reverbera para o nosso exterior. E a gente reverbera, portanto, para o mundo e para o universo. Então, a gente está contribuindo com o todo. É muito importante também a gente ter essa ciência. Mas então ficam as perguntas lá no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Por que uns nascem na miséria e outros na opulência, sem nada terem feito para justificar essa posição? Por que para uns dá certo, enquanto para outros tudo parece... por que para uns nada dá certo e para outros tudo parece sorrir? Nós, durante as nossas vivências também, assumimos crenças limitantes que vão limitando, portanto, as coisas para a nossa vida. Por exemplo, nós fomos muito felizes num casamento numa vida anterior. Nós não lembramos disso, mas aconteceu. E, por uma bobeira, a gente foi lá e traiu o nosso parceiro. Aí, o nosso parceiro descobriu e, sei lá, acabou morrendo por causa disso, de desgosto e tal. Aí a gente se culpa por aquilo, não se compreende, não busca entender os motivos pelos quais a gente fez aquilo, no que a gente tem que melhorar para poder não fazer mais aquilo, não pesquisa dentro de si o que levou a mim mesma a fazer até aquele tipo de atitude. E me culpo. E acho que eu sou uma pessoa horrível. E me coloco numa posição de vítima. E aí eu vou fazer com que essa culpa vai ser tão grande que numa próxima existência eu vou imputar para mim mesma. Não quero mais, nessa próxima existência, vir sendo tão amada quanto vim. Eu quero sentir na pele o que é não ser amada. E aí eu passo uma vida inteira sem sentir, sem que ninguém sinta amor por mim. Esse karma, eu mesma escolhi para a minha própria vida para poder me punir por uma culpa que eu tinha. É muito importante a gente compreender isso, porque a gente que gera os nossos próprios karmas a partir das nossas culpas. E as culpas são desnecessárias. Por quê? Porque se a gente compreende que é um ser, que nós somos seres em processo de formação, que nós somos seres em evolução, que nós estamos aqui para o aprendizado, que Deus deu para a gente o livre-arbítrio, ele próprio, ao dar o livre-arbítrio, sabia que a gente ia errar. Então, por que a gente tem que se culpar tanto pelos nossos próprios erros? Por que ao invés de se culpar, de se vitimizar, de se achar a pior pessoa do mundo, de se autoflagelar, de fazer tudo isso, por que a gente não para, observa o que a gente fez, compreende os porquês daquele acontecimento, toma consciência do que você não deve mais fazer, do que eu não devo mais fazer, para então agir de modo diferente da próxima vez, numa próxima oportunidade. É só com o aprendizado que a gente se modifica. E as experiências da nossa vida, elas vão acontecer de acordo com as nossas escolhas e vão levar a aprendizado sim ou sim. Não tem como. Nós é que vamos precisar absorver esses aprendizados ou não. A gente precisa trabalhar isso em nós. A gente precisa aprender a aprender. A gente precisa aprender com as nossas próprias atitudes, com os nossos próprios erros, com os nossos próprios acertos. É com a nossa vivência que a gente vai conseguir aprender. Então, por que muitas pessoas vêm na opulência e outras sem nada? Porque muitas vezes ainda estão se culpando por coisas que não as permite ter dinheiro. Porque utilizaram mal o dinheiro num determinado momento. Porque não sabem lidar com dinheiro e se culpam por isso. Às vezes é esse o motivo, a gente não sabe, mas pode ser. Tudo que acontece conosco faz parte do nosso livre-arbítrio. A gente tem que ter consciência disso. É muito importante que a gente tenha consciência disso.
E toda a reflexão de hoje vai girar em torno daquele verso da música do Raul Seixas que fala: é sempre mais fácil achar que a culpa é do outro. Será que a culpa é do outro? Será que existe culpado? Será que eu preciso me culpar pelas coisas? Ou eu posso me responsabilizar pelas minhas próprias atitudes? Se eu me responsabilizo, se eu compreendo que a responsabilidade é minha, se essa responsabilidade, então, é minha, eu posso modificar isso. Se eu me culpo, eu vou me colocar no banco dos réus, vou me julgar, vou me condenar, vou me considerar culpado e vou me propor também, vou impor para mim mesmo determinados castigos. E esses castigos podem reverberar vida após vida. Eu não preciso me castigar. Eu preciso aprender com os meus comportamentos. Eu preciso aprender com as minhas posições equivocadas. Eu preciso aprender também com as minhas posições assertivas. Eu preciso aprender. É para isso que eu estou aqui, para o aprendizado constante em prol da minha evolução. A gente não tem saída. Nós estamos fadados à evolução. A gente pode escolher estagnar numa vida ou outra, mas nunca evoluir. Quando o homem da pedra conseguiu entender o que era senso de responsabilidade, o que era senso de direito, isso foi soprado nos ouvidos dele pela espiritualidade superior. E a partir disso ele gerou consciência, ele passou de nível. Ele saiu do nível do instinto e passou para o nível da sensação. Nós estamos aí até hoje. Agora, a gente está prestes a subir mais um degrauzinho. Daqui a 100 anos, 200 anos, 300 anos, mas está pertinho. Perto do homem da pedra, pensa bem. Né? A escadinha que a gente subiu lá, a gente está trilhando sempre na evolução. E quando a gente chegar num patamar interessante desse aprendizado, a gente vai passar, segundo o Evangelho, segundo o Espiritismo, para os sentimentos. Hoje, nós não sabemos ainda na íntegra o que são os sentimentos. Nós experimentamos esses sentimentos, nós não sabemos e não mergulhamos neles, porque não temos maturidade espiritual para isso. Nós não sabemos, por exemplo, o que é amar, como Jesus falou. Aquele amor ágape que ama sem ver nada, simplesmente ama. Nós ainda temos um amor possessivo. Amamos nossos filhos para nós, queremos nossos filhos para nós, amamos nosso marido para nós. Não conseguimos entender que ele tem vida, que ele pode viver e que se ele ama realmente a mim, é comigo que ele vai ficar. Se eu tenho essa compreensão e essa confiança, a vida se torna muito mais linda, se torna muito mais fácil, se torna muito mais prazerosa, se torna muito mais bacana de ser vivida. Mas as minhas inseguranças fazem com que o meu amor não seja o amor ágape que Jesus trouxe para a gente. Ele ainda é um amor egóico, um amor que prende, um amor que segura. E o amor é o contrário, o amor é libertação total. Se a gente ama de verdade, a gente liberta completamente, deixa voar. Porque se efetivamente o amor for verdadeiro, quando a pessoa voa, ela sempre volta e sempre fica perto da gente. E esse voar não significa trair, não significa nada disso, significa simplesmente dar liberdade. Às vezes o outro vai querer estar livre perto da gente. E isso é muito bonito também. Quando a gente escolhe ser livre juntinho com o outro, mas isso tem que ser escolha, não pode ser imposição. Né? Então, as nossas escolhas vão nos levar a compreender tudo que nós somos. Vão nos levar a compreender que se estamos nessa posição que estamos agora, foi por conta das nossas escolhas ali, no momento anterior. E se a gente quer mudar isso na nossa existência, a gente precisa, então, modificar o nosso plantio. O que eu estou plantando para colher isso que eu estou colhendo? Então, vamos lá, né? Vamos trabalhar aí as ideias do nosso amigo Hamed, que é o espírito que enviou essa psicografia para o Francisco do Espírito Santo Neto, no livro Renovando Atitudes, a partir desse pedacinho do Evangelho segundo o Espiritismo. Ele começa assim:
assumir total responsabilidade por todas as coisas que acontecem em nossa vida, incluindo sentimentos e emoções, é um passo decisivo em direção à nossa maturidade e crescimento interior. Então, vamos pensar em algumas hipóteses. Uma pessoa chegou muito nervosa, falou alto comigo, gritou, e o que eu fiz? Eu captei aquela energia que ela tá, de nervoso, de grito, e gritei junto, e devolvi tudo. Eu escolhi fazer isso. Eu escolhi captar essa energia. Eu escolhi me igualar ao nível energético que aquela pessoa chegou até mim. Mesma situação, de novo. Estou lá no meu lugarzinho tranquila. A pessoa chegou gritando comigo, falando coisas que eu não gostaria de ouvir, me ofendendo. E eu olhei para a pessoa, observei a pessoa, compreendi que aquilo é dela, não é meu, então não trouxe para mim, deixei com ela. Comecei a entrar em oração, chamar os meus mentores para ficar junto comigo, para eu conseguir ficar equilibrada e não captar aquela energia negativa porque eu estou muito bem. Tomei consciência de tudo isso, continuei na minha oração, consciente e plena no meu estado de paz, e agi, perguntando, calmamente, sem ironia, o que aconteceu? O que vai acontecer nas duas escolhas que eu fiz? Na primeira escolha, eu entrei na energia da pessoa, comecei a discutir, a gente vai discutir, brigar, cada um vai falar um para o outro que não quer, depois vai todo mundo se arrepender daquela coisa e vai dar tudo errado, porque a gente deixou o nosso padrão energético cair e as companhias que a gente aceitou foram companhias que estavam ali querendo tocar o terror. No segunda hipótese, eu me mantive em oração, eu me mantive em contato com o meu mentor e perguntei calmamente, sem ironia para a pessoa, o que aconteceu? A pessoa vai continuar me agredindo e eu vou continuar sem ficar nervosa. Ou a pessoa vai sair brava comigo, continuar brava, ou a pessoa vai olhar para mim e falar, ué, mas ela não ficou nervosa? Então, por que eu estou nervoso? E vai começar a se conscientizar. Também a pessoa tem duas escolhas. Então, a gente sempre precisa compreender que não é o outro que traz aquilo para mim. Sou eu que compro do outro o que eu quero comprar. As pessoas têm mania de falar assim, eu dou um boi para não entrar numa briga, mas dou uma boiada para não sair dela. Por quê? Se a gente foi incluído numa briga sem a gente querer, porque a gente deu um boi para não entrar, primeiro que a gente nem ia entrar. Mas a gente pode continuar não entrando. A gente não precisa falar que não sai de jeito nenhum, porque a gente abriu brecha para poder fazer com que o nosso campo energético caísse. Então, a gente precisa tomar responsabilidade pelos nossos sentimentos e emoções. Não é o outro que traz isso para mim. Tem uma historinha muito interessante, que depois que eu editar esse vídeo aqui, eu sempre edito e coloco no meu canal, né? Eu vou colocar no finalzinho para vocês. É a história de um monge. Ele pegou um barco e ele foi para o meio da lagoa porque ele queria meditar e todo mundo estava atrapalhando ele. Então, ele queria ir para um lugar onde não tivesse ninguém que o incomodasse. Então, pegou seu barquinho e foi para um lugar que não tinha absolutamente ninguém. Aí ele estava lá meditando, super feliz, porque ele estava conseguindo meditar. De repente, um barco bate no dele. E sobe dentro dele uma raiva. E ele fica muito nervoso. E ele fala, mas que absurdo, de olho fechado, ele estava meditando. Que absurdo! Como que essa pessoa pode bater no meu barco, vendo que eu estou aqui meditando? Que falta de respeito, que ousadia! Por que será que essa pessoa está fazendo isso? E quando ele abre os olhos, o barco
que bateu nele estava vazio. Ele veio sendo impulsionado pelo balanço das águas e bateu no barco dele. Ou seja, não tinha ninguém querendo perturbá-lo. Ele mesmo se deixou perturbar porque ele achou que tinha alguém querendo perturbá-lo. Se ele tivesse continuado realmente, se ele tivesse realmente meditação, ele teria continuado pleno. E independente de um barco ou outro ter batido nele, independente se tivesse uma pessoa ou não dentro do barco, ele ia continuar pleno. Mas ele deixou aquela interferência atingi-lo. E ele percebeu então que a raiva não era algo que vinha do outro para ele, era algo que já estava nele. Será que está em nós? Será que quando o outro chega brigando, a gente agradece e fala, é agora que eu vou despejar toda a minha raiva e você aproveita para aquilo? Como eu disse para vocês, sempre digo em todas as nossas reflexões, eu não vim trazer respostas, eu vim trazer perguntas. É para a gente refletir, é para a gente fazer uma reflexão interior, é para a gente olhar para dentro da gente mesmo e pensar em tudo isso. O que eu estou fazendo? Qual está sendo a minha atitude? A raiva mora em mim? É aí que a gente precisa trabalhar. A gente não precisa se culpar, vou repetir. A gente precisa se responsabilizar. Ao nos responsabilizarmos, temos condições de modificar aquilo que a gente não gosta. Aquela sombra que nos assombra, mas também é nossa treinadora para que nós possamos modificar aquilo em nós. E só vamos fazer isso quando assumirmos efetivamente quem somos. Quando a gente se aceitar assim como a gente é. Isso é maturidade espiritual. Isso vai proporcionar o crescimento interior. Maturidade espiritual é quando a gente assume quem a gente é com as nossas qualidades e com as nossas debilidades, com as nossas luzes e com as nossas sombras. Trabalhando a luz para que ela seja cada vez mais luz e trabalhando a sombra para que ela se transforme também em luz. Isso é maturidade espiritual. Isso traz crescimento. A tendência em acusar a vida, as pessoas, a sociedade, o mundo, enfim, é tão antiga quanto o gênero humano. E muitos de nós crescemos aprendendo a raciocinar assim, censurando todos e tudo, nunca examinando o nosso próprio comportamento, que, na verdade, decide a vida em nós e fora de nós. Às vezes as pessoas olham para a gente e falam assim, mas como que você pode estar tão chateado? Você tem tudo. A gente fica bravo com a pessoa, né? Nossa, essa pessoa vive falando que eu tenho tudo. Será que a gente tem? Será que a pessoa está certa? Nem tudo que as pessoas falam para a gente, elas estão certas, não. A gente sempre precisa ter um filtro e a gente precisa sempre observar, né? Assim, a pessoa falou isso para mim, vou pensar no que ela falou. Se for realmente algo, se aquilo realmente fizer sentido e eu reconhecer aquilo em mim, vou trabalhar para modificar. Se aquilo não fizer sentido, larga a mão. Porque às vezes as pessoas jogam as coisas em cima da gente que não são nossas, são delas. Tem isso também. E mesmo que ela fale uma coisa boa, às vezes a pessoa vê a gente de um jeito tão bom e a gente não chegou naquela bondade toda. Então, a gente olha e fala assim, peraí, essa pessoa está vendo muita coisa aí, não sou isso tudo não. Eu sou bem menos do que isso, eu sou assim, 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 ainda tenho essa debilidade, a gente acha a nossa debilidade ali, até mesmo no elogio, se a gente for consciente de trabalhar isso em nós. Mas a gente sempre tem essa coisa de jogar a culpa no outro. Ah, não, eu fiquei nervosa porque fulano chegou nervoso, daí, ó, pronto, acabou comigo. Ah, eu fiquei nervosa porque hoje meu dia começou mal, né? Hoje meu dia deu tudo errado no início do dia, então eu já sabia que o dia inteiro vinha mal. O que eu estou fazendo? Cocriando um dia negativo para a minha existência. Se ele começou mal, foi porque eu falhei em alguma coisa. Então eu posso olhar assim, o que eu falhei para isso dar errado agora? O que eu posso fazer para isso não dar mais errado e para o meu dia ser maravilhoso? Tudo é escolha nossa. A gente é que vai fazer essa cocriação acontecer na nossa existência. Somos cocriadores.
Somos co-criadores de Deus. Por isso Deus nos deu o livre-arbítrio, para que a gente possa, então, co-criar. Por isso somos imagem e semelhança, porque se Ele é Criador e nós somos imagem e semelhança do Criador, o que nós somos? Co-criadores. Deus deu isso para a gente. E Jesus veio mostrar isso para a gente. Isso que Deus trouxe para a gente. Então, a gente culpa todo mundo. A gente culpa todas as situações. A gente culpa o mundo. Mas esquece de examinar o que está dentro de nós. Esquece de olhar para dentro e perceber o que está acontecendo comigo. Por que eu me deixei influenciar por essa energia tão negativa? Por que eu deixei meu campo energético cair tanto? Por que eu não me conectei com o meu conector, com o meu mentor, com o meu anjo da guarda? Eu preciso perguntar, eu preciso abrir portas para poder, então, as respostas chegarem em mim. Eu sempre falo para vocês, quando a gente conclui, isso aconteceu por isso, fechei. Acabou, eu concluí. Quando eu pergunto, por que isso aconteceu assim? Eu abro portas para a resposta chegar em mim. Então, eu prefiro que as respostas venham do que eu concluir algo que eu nem sei se está concluído de maneira correta. Então, vamos pensar nisso também. A gente está acusando a vida, as pessoas, a sociedade, o mundo, por tudo que acontece? A gente está olhando para dentro da gente para buscar dentro de nós o porquê daquilo tudo? O para quê daquilo tudo? Assimilamos o mito do vitimismo, mas nas mais remotas religiões politeístas, vivenciadas por todos nós durante várias encarnações, quando os deuses temperamentais nos premiavam ou castigavam de conformidade com suas decisões arbitrárias. Por termos sido vítimas nas mãos dessas divindades, é que passamos a usar as técnicas para apaziguar as iras divinas, comercializando favores com oferendas a Júpiter no Olimpo, a Netuno nas atividades do oceano, a Vênus nas áreas afetivas e a Plutão, deus dos mortos e dos infernos. Então, como nós somos seres infinitos, como somos seres imortais e vivenciamos várias existências na Terra, nós já tivemos lá, né, na Grécia, em Roma, em que as religiões eram politeístas e os sacrifícios eram feitos para os deuses. Era assim que eles acreditavam que eles iam conseguir coisas. E assimilamos isso. Não só, né, nesse momento aí, como no momento, por exemplo, da Idade Média, em que tudo era medo, tudo era pânico, tudo eu precisava pensar, ficar com medo de agir, de pensar numa coisa ruim, só um pensamento torto, e o que eles consideravam torto, que de repente nem é torto, já fazia com que eu pudesse arder no fogo do inferno. A Inquisição veio mostrar isso, né? Então, assim, durante muitas épocas, foi incutido na nossa mente que nós precisávamos nos culpar, que nós precisávamos nos ajoelhar, nós precisávamos ficar pequenininhos, cheios de culpa, e a vitimização vinha. Eu sou pequeno, eu sou mau, eu não sirvo para nada, eu não consigo viver, eu não sei fazer nada. A vitimização vem e vai nos tornando vítimas da existência, como se tudo conspirasse contra nós e nós estivéssemos ali só sendo, né, flagelados. Estamos sendo flagelados por nós mesmos. É isso que a gente precisa pensar e mudar a atitude. Por isso o livro se chama Renovando Atitudes. O convite é: vamos mudar? Vamos fazer a reforma íntima? Vamos perceber o que está nos afligindo, o que está atingindo a nós, para que a gente possa modificar isso? Aprendemos a justificar com desculpas perfeitas os nossos desastres de comportamento, dizendo que fomos desamparados pelos deuses, que a conjunção dos astros não estava propícia, que a lua era minguante e que nascemos com uma má estrela. Então, vamos colocar a culpa em tudo, menos olhar para dentro de nós e percebermos o que somos, o que estamos, o que fizemos, qual foi a nossa atitude e no que podemos melhorar.
no que podemos nos modificar, no que podemos trabalhar para poder nos edificar cada vez mais. É aí que a gente precisa trabalhar as nossas atitudes, as nossas imperfeições, trabalhar, não nos culpar por elas, mas exercitar a cada momento que a gente encontra com uma, para que a gente modifique aquilo dentro de nós, transformando a nossa sombra em luz. Ainda muitos de nós acreditamos ser vítima do pecado de Adão e Eva e da crença de um Deus judaico que privilegia um povo e despreza os outros, surgindo assim a ideia da hegemonia divina das nações. Todos somos criações de Deus, não só nós humanos, como também todos os animais, todos os vegetais, tudo que vive no planeta Terra, tudo que vive no universo, que a gente nem tem ideia do que é, tudo criação de Deus. Então Deus não privilegia nada. Nós é que temos as atitudes, porque Ele nos deu o livre-arbítrio. Nosso grande privilégio é ter o livre-arbítrio, para poder escolher o que a gente quer fazer. Deus não impôs nada para as suas criaturas. Por que nós achamos que nós temos que impor alguma coisa para alguém ou para nós mesmos? Nós precisamos trabalhar em prol da nossa modificação, em prol da nossa evolução. Só isso. Foi só isso que Deus deixou para a gente, que Jesus nos lembrou quando veio aqui, naquele momento. As pessoas que acreditam ser vítimas da fatalidade continuam a apontar o mundo exterior como o culpado dos seus infortúnios. Recusam absolutamente reconhecer a conexão entre seus modos de pensar e os acontecimentos exteriores. O meu pensamento é positivo ou negativo? Eu sou uma pessoa otimista ou pessimista? Eu acredito que as coisas vão dar certo ou que as coisas vão dar errado? O que a gente pensa, a gente reverbera. O que a gente pensa, a gente transforma em ação. O que a gente pensa, a gente transforma em ação e faz o que a gente é. Então, o que nós estamos reverberando para o universo? Quais os pensamentos que nós estamos reforçando para que a gente possa ter essa existência que a gente está tendo? São influenciadas pelas velhas crenças e se dizem prejudicadas pela força dos hábitos, pelas cargas genéticas e pela forma como foram criadas, afirmando que não conseguem ser e fazer o que querem. Por quê? Não tem força? Precisamos estudar. Kardec disse para a gente, espíritas, instruí-vos, porque através da instrução vocês alcançarão a moral. Então, para a gente conseguir tudo isso, a gente precisa se instruir. A gente precisa trabalhar em prol do nosso estudo. A gente precisa trabalhar para que a gente possa cada vez se aprimorar mais naquilo que a gente é. E aprender coisas novas. Mas não adianta só aprender, não. A gente precisa colocar em prática. Se a gente só souber, a gente vai numa palestra e fala assim, nossa, o palestrante falou tudo que eu já sei, não falou nada novo. Por que será? Porque talvez a gente saiba aquilo, mas não colocou em uso ainda. Então, esse saber não está valendo de nada. Se a gente está ouvindo aquilo de novo, é porque alguém está falando assim, chacoalhando a gente. Faz! Não guarda o saber para você, vai lá, faz! Faz acontecer. Usa o que você aprendeu. Não deixa guardado dentro de você, não. Tem até uma historinha que conta, eu já até contei essa historinha algumas vezes, que um palestrante dava suas palestras feliz, no Centro Espírita, e tinha sempre um senhor que eu via, às vezes no final ele vinha tirar uma dúvida ou outra e tal. Aí esse senhorzinho desencarnou, beleza, desencarnou, o moço ficou triste, o palestrante e tal. Aí, tempos depois, o palestrante também desencarnou. E quando ele chegou lá, na colônia e tal, esse senhorzinho estava num patamar mais evoluído que ele. Ele falou assim, é absurdo isso, como pode? Tudo que ele sabe, ele aprendeu comigo. Ele ia nas minhas palestras e era eu que contava, eu que falava, eu que ensinava tudo para ele. Tudo que ele sabe. Até no final da palestra, ele vinha tirar dúvida comigo. Aí, um dos dirigentes lá da colônia falou para ele assim, é verdade,
Tudo que você está falando aí é verdade. Porque ele aprendeu e colocou em prática. Você aprendeu e ficou para você. Ele fazia tudo que você falava. Você não fazia nada do que você falava. Então ele evoluiu e você estagnou. A gente precisa colocar em prática. Não adianta só saber. A gente precisa trabalhar, exercitar o nosso saber. É só assim que a gente vai crescer. Senão, a gente vai estagnar. Não sabem que são arquitetos de seu destino. Nem se conscientizam de que o passado determina o presente, o qual, por sua vez, determina o futuro. Então, o que ele está falando? Nós somos co-criadores da nossa vida. O que a gente plantou ontem, a gente está colhendo hoje. E o que a gente está plantando hoje, a gente vai colher amanhã. Independente se a gente está encarnado ou desencarnado, não importa. Porque a vida é uma só. A existência é uma só. E as vidas de encarnado e desencarnado, elas vão se multiplicando. Mas a existência é uma só. E nós somos uma pessoa. A gente não muda porque está encarnado ou desencarnado, na nossa essência. A gente perde o corpo físico. Tá bom, isso a gente vai modificar. Quando a gente desencarna. Quando a gente reencarna, a gente ganha o corpo físico. Mas é só isso. A nossa essência continua sendo a mesma. Então, o que a gente planta, a gente está colhendo. O que a gente plantou, a gente está colhendo. O que a gente está plantando hoje, a gente vai colher amanhã. O que a gente está plantando? Está sendo bacana? A gente está colhendo coisas bacanas? É isso que a gente tem que pensar. A vítima sente-se impotente e indefesa em face de seu destino cruel, sem força nem capacidade de mudar. Repetidas vezes afirma: eu não merecia isso, a vida é injusta comigo. Nunca lhe ocorrendo, porém, que o seu jeito de ser é que materializa pessoas e situações à sua volta. Nós atraímos com o nosso pensamento as pessoas e as situações à nossa volta. Nós atraímos com os nossos sentimentos as pessoas e as situações à nossa volta. É interessante também a gente ver o contrário, né? Às vezes uma pessoa passa por uma situação muito difícil e ela se recupera de uma maneira um pouco mais rápida que as outras. Aí as outras olham para ela e falam assim, mas já se recuperou tão rápido assim? A gente não sabe o universo de dentro do ser. Nem todo mundo mostra o sofrimento. Muitas vezes elas preferem transmutar esse sofrimento, mesmo que ele ainda exista dentro de si, com alegria, para que aquilo se reverbere em torno dela e atraia situações e pessoas felizes. A gente tem que parar de julgar nós mesmos e julgar os outros, porque a gente não sabe o que está acontecendo, às vezes nem com a gente. Às vezes a gente está num momento até bacana, alguém vem conversar com a gente percebe que dentro de nós tem alguma coisa ainda que não está legal, e a gente precisa modificar aquilo. Vamos parar de se vitimizar, vamos parar de achar que tudo acontece com a gente, que a gente está sempre naquele caminho, que aquilo sempre se repete. Vamos sair desse looping temporal em que as coisas ficam se repetindo. Vamos andar para frente. Vamos aprender com o passado para viver melhor no presente e plantar melhor o futuro. O passado só serve como aprendizado. A gente não tem que ficar preso nele. A gente tem que caminhar, andar, para que a gente possa fazer diferença para a nossa própria vida. Defendem seus gestos e atitudes infelizes, dizendo: meus problemas são causados por meu lar, os outros sempre se comportam dessa forma comigo. Desconhecem que as causas dos problemas somos nós e que, ao renascermos, atraímos esse lar para aprendermos a resolver nossos conflitos. Nós escolhemos o lar para a gente poder aprender com esse lar a resolver aquilo que a gente precisa resolver na nossa existência. São os nossos comportamentos interiores que modificam o comportamento dos outros para conosco. Se somos, pois, constantemente maltratados, é porque estamos constantemente nos maltratando.
ou maltratando alguém. A gente reverbera, a gente só dá o que tem. Por isso que a gente precisa primeiro aprender a fazer com a gente, para depois ter para dar para o outro. É o ensinamento de Jesus, amar ao próximo como a ti mesmo. Então, a gente aprendendo a se amar, a gente consegue amar o outro. A gente aprendendo a ter compaixão com a gente mesmo, a gente tem compaixão pelo outro. Se a gente é benevolente com a gente é benevolente com o outro. Se a gente não se julga, a gente não julga o outro. E assim vai. Amar é o próximo como a ti mesmo. E pode colocar no lugar do amar todos os sentimentos positivos, porque todos vão fazer sentido aí nesse mandamento de Jesus. A gente só dá o que tem. Então, se a gente está se maltratando, se a gente está maltratando alguém, a gente está atraindo para a nossa existência o maltrato das outras pessoas também. Se a gente está tratando com carinho, tratando com amor, a gente está atraindo para a nossa vida carinho e amor. É isso aí que a gente pode analisar e pensar na nossa existência. Ninguém pode fazer-nos agir ou sentir de determinada maneira sem a nossa permissão. Ninguém nos obriga a nada. Se a gente ficou nervoso e irritado, é porque a gente se permitiu entrar naquela energia do nervoso e da irritação. A gente se permitiu. O outro trouxe aquilo para mim. Eu vou aceitar ou não? Eu decido. Outras pessoas ou situações poderão estimular-nos a ter certas reações, mas somente nós determinamos quais serão e como serão nossas reações. E eu nem gosto muito da palavra reação, né? A gente precisa ter na vida ação. A reação, ela vem dos instintos. A ação vem da consciência. Então, os outros nos estimulam a ter certas reações, mas nós é que escolhemos quais serão as nossas ações. É aí que a gente tem que trabalhar, com consciência. As formas pelas quais reagimos ou agimos foram moldadas pelas experiências em várias vidas e sedimentadas pela força de nossas crenças interiores. Mensagens gravadas em nossa alma. Então, a gente vai trazendo. E se a gente percebe que alguma coisa não está legal, vamos modificar, vamos transmutar isso, vamos trabalhar para que isso seja modificado na nossa existência. Completamente modificado. Portanto, precisamos assumir o comando de nossa vida, ser protagonista, ser o ator principal da nossa existência, sem deixar com que outras pessoas cuidam ou mandem em nós, porque se elas estão cuidando ou mandando, somos nós que estamos deixando. Nós precisamos ser protagonista, né? Assumir o comando, o posicionamento da nossa vida e sair do posicionamento infantil de criaturas mimadas e frágeis que reclamam e se colocam como vítimas do destino. O que eu estou fazendo? Eu estou sendo protagonista? Eu estou atuando no palco da minha vida? Ou eu estou me deixando seduzir pelo que os outros falam e agindo como os outros querem que eu haja? Se eu tiver uma escolha equivocada, eu vou caminhar por ela, vou até às vezes, né, quebrar a cara ali na frente, como diz a gíria, mas eu vou ter aprendizado e foi o caminho que eu escolhi. Então eu preciso me respeitar. Assim como eu preciso respeitar a escolha dos outros que estão ao meu redor, sem dominar ninguém. Eu posso ouvir um conselho ou outro, de repente eu vou mudar a minha opinião, mas se eu não mudar, eu vou enveredar por esse caminho, porque é o caminho que eu escolhi. E eu preciso trilhar por ele para ter os aprendizados necessários andando por ele. Admitir a real responsabilidade por nossos atos e atitudes é aceitar a nossa realidade de vida, as metas que alteram a sina de nossa existência. Então, enquanto a gente continuar jogando a culpa no mundo, nas situações, no outro, no universo, nos deuses, na religião, a gente vai estar se escondendo. Quando a gente sair dessa caixa e falar, eu me responsabilizo pela minha existência, vou fazer as minhas escolhas e vou trilhar os meus caminhos, a gente vai estar sendo protagonista da nossa vida.
É por aí que a gente precisa trabalhar e pensar. Mas cada um tem o seu momento. E a gente não deve se culpar se a gente não chegou ainda no nosso momento, porque cada um tem o seu momento. Em vez de atribuirmos aos outros e ao mundo nossas derrotas e fracassos, lembremos-nos de que as vicissitudes da vida têm, pois, uma causa. E uma vez que Deus é justo, essa causa deve ser justa. As nossas vivências, as nossas experiências, os nossos caminhos nos levam para que a gente possa ter na nossa existência algumas culpas. Vamos nos livrar delas. As culpas trazem os karmas e muitas vezes as sombras. Vamos trabalhar para que a gente possa, ao invés de nos culparmos, termos aprendizados, ao invés de termos reações, que a gente tenha ações no mundo. As ações são luz, as reações, elas são capciosas, elas podem levar a gente para vários caminhos, porque as reações, elas são impensadas, as ações, elas são conscientes. Então, a gente pode escolher ter reações ou ações. A ação, ela é consciente, então você vai observar, compreender, tomar consciência e agir. A reação é instantânea, aconteceu, você faz, sem pensar. Precisamos trabalhar isso em nós para poder modificar isso em nós. E aí, realmente, tomar as rédeas da nossa vida e atuar dentro da nossa própria existência. Para fechar, algumas reflexões. Jesus disse: se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para colar, e ele há de passar, e nada vos será impossível. Nada vos será impossível. Nós ainda não utilizamos a nossa capacidade cerebral inteira. E Jesus está falando ali, usa mais. Se você acreditar que pode, você pode ir muito além daquilo que você acha que pode. É só você acreditar no tamanhozinho de um grão de mostarda, que você pode mover montanhas. Pode tudo. Nada lhe será impossível. Jesus que falou isso pra gente. O que ele falou? O que ele quis dizer? A importância da fé. A importância de acreditar no livre-arbítrio. A importância de acreditar nas escolhas que a gente faz. Se der errado, tudo bem. A gente faz de novo. Faz uma outra escolha. A gente está aqui para isso. A permissão do Cristo para sermos co-criadores do nosso destino. Podemos mover montanhas, basta acreditarmos. Nada nos é impossível. Está lá no Evangelho. Não são os problemas que têm poder. Nós é que damos poder aos problemas. Se damos muito poder a um problema pequeno, ele ficará grande aos nossos olhos. Ao contrário, se aprendemos a tirar o poder de um problema que tem potencial para ser grande, ele ficará pequeno, porque assim escolhemos fazer. Um aprendizado. Ao invés de focar no problema, podemos escolher focalizar as soluções. Por que não? Vamos focalizar nas soluções. As soluções é que são importantes. Os problemas, eles vão acontecer, vão estar aí a todo momento. E são para ser resolvidos. Então, vamos focar na solução e não no problema. Ao invés de sofrer pelo problema, vamos vislumbrar a solução e ter, então, o olhar positivo para a resolução de tudo isso. Tudo isso é possível com uma mudança de postura. Basta fazer a escolha de mudar. É preciso modificar nossa maneira de pensar, sentir, falar e agir, transformando de dentro para fora nossa realidade interior. Aí o Chico vem dizendo para a gente: procure descobrir o seu caminho na vida. Ninguém é responsável por nosso destino, a não ser nós mesmos. Somos nós os grandes protagonistas da nossa existência. Jesus disse: deixe brilhar a vossa luz. Vamos lá, vamos deixar nossa luz brilhar. Vamos deixar a nosso lado luz.
resplandecer, mas não vamos esconder as nossas sombras. Vamos admitir que temos para poder então trabalhá-las, modificá-las, até que elas se tornem também luz. E aí a nossa luz vai ser cada vez mais brilhante, cada vez mais potente, cada vez mais luminosa. E nós vamos iluminar os nossos próprios caminhos. Eu não merecia. Será? Será que não foi uma escolha minha? Será? Qual é a minha responsabilidade em tudo isso? Onde eu estou me culpando em tudo isso? Vamos pensar. Tem uma historinha que conta que tinha um monge que estava com muita vontade de meditar. E daí ele pegou, mas ele queria meditar sozinho, ele não queria meditar no meio das pessoas, dos outros monges. Então ele pegou um barquinho e foi lá para o meio do lago para poder ficar solitário meditando. Ele meditou muito, entrou em profunda meditação, esvaziou toda a sua mente de todos os pensamentos e ficou em contato com o seu eu mais profundo. Nisso, ele sentiu um outro barco que trouxou um barco dele, né, que se encontrou com o barco dele. E ele se assustou. E ele pensou, alguém deve ter batido no meu barco. Quem é essa pessoa infame que bate no meu barco e interrompe a minha meditação? E ele decidiu então abrir os olhos para poder xingar essa pessoa, sentindo uma raiva enorme subindo por dentro dele. Quando ele abriu os olhos, ele percebeu que o outro barco estava vazio. E quem tinha impulsionado o barco em direção ao barco dele foi o vento. E ele entendeu que, na verdade, aquela raiva não vinha de fora para dentro, vinha de dentro para fora. E esse foi um grande aprendizado que ele teve, um grande momento de epifania, um momento de descoberta, em que ele percebeu que ele podia muito bem controlar aquela raiva, porque não tinha nenhum ser ao redor dele que tivesse impulsionado aquele momento para ele. Quando ele voltou para a Terra, ele entendeu isso, e toda vez que algo externo fazia com que ele sentisse raiva, ele se controlava e entendia que aquela raiva podia ser minimizada e acabada, porque ela vinha de dentro para fora e não de fora para dentro. Nós precisamos aprender isso com todas as nossas viagens, com todos os nossos caminhos, em todas as estações que a gente passa, em todos os encontros com as pessoas e situações. Aprender a entender que os sentimentos, eles vêm de dentro para fora e não de fora para dentro. Então, a gente é que expande essa energia desse sentimento. Aprender isso é uma grande lição da vida e faz com que a gente consiga melhorar os nossos instintos e transformar isso em sensação para depois se transformar, então, em sentimento, assim como manda o Evangelho segundo o Espiritismo. Muito obrigada à presença de todos. Gratidão a todos pela presença, pessoas encarnadas, desencarnadas, do Centro Espírita Francisco de Assis, de outros centros, pessoas espíritas, não espíritas. Gratidão. Pessoas que estão assistindo agora, que vão assistir depois, que fica gravada. Muito obrigada pela presença. Na próxima quinta-feira, a gente se encontra mais uma vez às 20 horas para mais uma reflexão à luz do Espiritismo. Gratidão a todos. Namastê. Até semana que vem. Beijo no coração.